Êxodo capítulo 13. Êxodo é o... É qual livro? Segundo livro, olha os irmãos aí, ó. Olha o pessoal que lê a Bíblia, que estuda a Bíblia. Amém. Êxodo, capítulo de número 13. Vamos ler apenas 2 versículos. Êxodo, capítulo de número 13. Vamos ler apenas 2 versículos. O versículo 21 e 22. Diz assim a palavra do Senhor. Você já achou, amém? Amém. O Senhor ia adiante deles aqui é o povo de Israel, durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Amém? Vamos orar? Pai, no nome do Senhor Jesus, estamos aqui nessa manhã para ouvirmos a Tua voz, Senhor. Então nós te pedimos que o Senhor fale conosco, que tire toda e qualquer barreira, toda e qualquer resistência, tudo aquilo que possa atrapalhar a gente de ouvir a Tua voz, que caia por terra nessa hora, Deus. Eis-nos aqui de coração, de ouvidos e corações abertos para recebermos a Tua palavra e que ela produza vida, que ela produza sinais, ela produza prodígios, ela produza a manifestação do Teu Espírito e realize a Tua vontade em nossas vidas. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Existe um ditado que muitos de nós conhecemos que diz que não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe. Esse é um ditado mundano aí, não é bíblico isso, mas é um ditado da sabedoria popular. Porque a gente já percebeu, e aqui tem pessoas que já têm uma certa caminhada, a gente já percebeu que a vida, ela não é estagnada, pelo contrário, a vida, ela é dinâmica, então está constantemente em mudança. Se a gente prestar atenção, de 365 dias em 365 dias, a nossa idade, a nossa vida muda. O ano muda. As coisas mudam. Dentro de um ano, embora aqui no Brasil a gente não tenha estações tão fixadas assim, mas temos as estações do ano e há uma certa alteração no clima em cada uma delas. Então a vida, ela é constantemente mudança. Porque ela não está estática, mas ela é dinâmica, ela é viva. É meio que chovendo molhado você dizer que a vida é viva, mas de certa forma, às vezes a gente acha que a nossa vida vai ser estagnada. A gente vai alcançar alguma coisa, a gente vai experimentar alguma coisa e aquilo permanecerá para sempre. A própria palavra de Deus vai nos dizer, em 1 João, no capítulo 2, que o mundo passa. Então todo esse sistema mundano um dia vai passar. Todo esse sistema mundano um dia vai acabar. O próprio Senhor Jesus, ele também disse, ele foi mais além, né? Ele diz, passará o céu e a terra. Algumas versões dizem que tudo passa. Então, às vezes a gente fica surpreso quando a nossa vida muda. Às vezes a gente fica surpreso quando as circunstâncias mudam. Mas Jesus, dentro da sua palavra, ele não escondeu isso de nós, ele não nos enganou. Ele disse, tudo passa. O céu, a terra, toda essa criação que vivemos hoje, ela vai passar, ela também vai sofrer uma alteração. Até aquilo que a gente acha que nunca vai mudar, que é essa criação, aquilo que vemos, os céus, a terra, as montanhas, até isso um dia vai sofrer uma mudança. Então, querido, a gente precisa aprender e entender que isso faz parte da vida. Talvez hoje você esteja vivendo mudanças. Talvez hoje algumas circunstâncias na sua vida tenham se alterado. Fica calmo, meu irmão. Isso faz parte da vida.
Isso faz parte do caminhar de Deus, isso faz parte do nosso caminhar nessa terra. A Bíblia vai nos mostrar, querido, que o único momento em que tudo permanecerá permanente, em que tudo não sofrerá mais alteração, é lá na eternidade. O nome já está dizendo, eternidade. Quando nós chegarmos lá na eternidade, no céu junto com Deus, lá não teremos mais alterações, ali será um estado permanente. Lá seremos eternamente abençoados, seremos eternamente felizes, lá estaremos habitando no novo céu e na nova terra eternamente. Quem quer chegar lá, quem está na esperança de chegar lá, diga amém, diga glória a Deus. Lá, querido, vai ser um momento de eternidade, lá vai ser um momento que nada vai passar. Mas enquanto a gente estiver aqui, meu irmão, as coisas mudam. Enquanto a gente estiver aqui, minha irmã, as coisas mudam. As coisas se alteram. A vida, ela é transformação. A vida, ela é alteração. A vida, ela é mudança. E aqui nesse texto nós vemos isso. O Senhor havia acabado de manifestar o seu poder lá no Egito, matando os primogênitos e tirando Israel. Aqui Israel tinha acabado de sair do Egito e estava de caminho para a terra prometida. Era um tempo de completa mudança na vida de Israel. Embora seja um momento de grande felicidade, de grande alegria, de grande bênção eles estarem sendo libertos do Egito, da escravidão, mas era um momento novo também, era um momento de mudança, era um momento de adaptação, era um momento de reorganização. Israel precisou aprender a lidar com isso. E aqui nesse texto nós vemos já uma primeira palavra que diz que o Senhor ia adiante. Primeira coisa que eu quero trazer isso para nós, querido. No meio das mudanças da vida, no meio das transformações que a vida traz, no meio das surpresas, e surpresas boas, graças a Deus, porque a vida não é só sofrimento, a vida não é só luta, tem bênção, tem coisas boas, tem alegria. Amém. Mas no meio de tudo isso, nós temos uma garantia. O Senhor está conosco. Amém. O Senhor está contigo. Amém. O Senhor está conosco. O Senhor está com essa igreja. Amém, meu irmão? Essa é a primeira coisa que eu queria trazer para nós. Eu não sei qual momento que você está vivendo, seja ele o melhor da sua vida ou seja ele o pior. Uma certeza você pode ter: Deus está contigo, Deus não vai te abandonar, Deus vai segurar na tua mão, Deus vai te sustentar. Não precisa ficar com medo, não precisa ficar apavorado, não precisa se prostrar e desistir, não, porque existe um Deus que está contigo. Amém. Não podemos nos esquecer quem é Deus. Quem é esse Senhor que está conosco? É o Deus Todo-Poderoso. O Deus que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. O Deus que tinha acabado de se revelar a Israel como o grande eu sou. O Deus que tinha acabado de mostrar a Israel as pragas, as maravilhas manifestas no povo, no meio do Egito ali, onde Israel estava escravizado. Esse era o Senhor que estava com eles. E esse é o mesmo Deus que está conosco, querido. Não é um Deus fraco. Não é um Deus morto. Não é um Deus que não possa abençoar. Não é um Deus que não possa trabalhar. Não é um Deus que não tenha poder para fazer. Não é um Deus que tem que pedir permissão a alguém para trabalhar nas nossas vidas. Não. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o soberano. Ele é aquele que faz tudo aquilo que ele quer fazer. E ninguém pode resistir à sua voz. Como diz Isaías 43, operando eu, quem impedirá? Se Deus quiser fazer, não tem ninguém que possa impedir. Se Deus quiser fazer, não tem ninguém que possa dizer não. Se Deus quiser fazer, Ele não precisa pedir permissão a ninguém, porque Ele é Deus e é Ele quem está conosco. Quem é maior, meu irmão, como a gente gosta sempre de dizer, é Deus, o Senhor que está conosco, ou são os desafios, ou são os problemas? Deus é maior, querido. E Deus estava mostrando a Israel: eu vou com vocês. Vocês não estão sozinhos nessa jornada da vida. Tem mudanças, tem alterações na jornada da vida?
Tem, mas uma coisa ela é permanente. Deus, ele é permanente. A vida muda, as circunstâncias mudam, tudo passa, mas uma palavra permanece sobre as nossas vidas. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A vida muda, circunstâncias mudam, pessoas se aproximam, pessoas vão, mas existe aquele que permanece para sempre, e isso nunca vai se alterar na minha e na sua vida. Deus permanecerá, Deus é fiel, nos momentos bons e ruins, Ele vai cuidar de você, Ele vai estar contigo. Precisamos ter isso no coração, queridos. A vida muda, circunstâncias mudam, mas eu, o Senhor, não mudo. Eu, o Senhor, permaneço o mesmo e serei sempre o mesmo. Jesus disse que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo. Amém? Uma coisa que a gente aprende aqui nesse texto também é que diz que o Senhor, esse Deus Todo-Poderoso, é Ele quem vai à frente. Amém. E aqui traz para nós uma humildade, queridos. Porque muitas vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Muitas vezes a gente quer seguir a direção. Eu estou sentindo isso no coração. Meu irmão, cuidado quando você sente alguma coisa no coração. A Bíblia fala que o coração do homem ele é enganoso. Cuidado quando você diz isso. Quando você sente alguma coisa no coração, essa coisa que você está sentindo no coração, ela precisa ser confirmada pela palavra de Deus. Amém. Se Deus está dizendo isso na sua palavra, aquilo que você está sentindo no coração é de Deus. Agora, se você está sentindo algo que é contrário à palavra de Deus, não faça como muitos estão dizendo aí, desprezando a Bíblia e agindo como se o Espírito Santo fosse falar ao coração dela, contrário àquilo que ele mesmo revelou na Bíblia. Não, meu irmão, isso é um erro. O Espírito Santo não vai colocar algo no meu e no seu coração que é contrário àquilo que ele já escreveu. Se está na Bíblia de uma forma e aquilo que está falando no meu coração é de outra forma, não é Deus quem está falando. Pode ser o diabo, pode ser o meu próprio coração, eu querendo fazer a minha vontade de qualquer jeito, estou dizendo para justificar os meus atos, que aquilo é Deus que está me mandando. Mas se está escrito uma coisa, e eu estou ouvindo outra, ou sentindo outra no coração, meu irmão, fica com o que está escrito, fica com a palavra de Deus. Deixa Deus ir à sua frente, meu irmão. Porque Deus indo à nossa frente, Ele garante a vitória. Deus indo à nossa frente, Ele nos leva pelo caminho certo. Deus indo à nossa frente, Ele nos leva e nos sustenta no caminho. Ele vai abrindo o caminho, como diz Isaías, que Ele vai à nossa frente, endireitando os caminhos, quebrando os ferrolhos, abrindo as portas. Agora, quando eu vou à frente, quando eu tomo a frente de Deus, eu não consigo abrir as portas. Eu não sei qual é o caminho certo a seguir. E isso era uma grande dificuldade. Lembrando, para Israel aqui estava numa região desértica. Ia atravessar o Mar Vermelho e ia para outro deserto. E essa é uma das grandes dificuldades no deserto, que é a orientação e direção. Pessoas que ficam no deserto ficam dando voltas e voltas porque não conseguem se orientar e saber qual é o caminho para sair do deserto. Então Deus estava garantindo que Ele ia à frente, que Ele ia cuidar, que Ele ia à frente para jogar os adversários por terra, que Ele ia à frente para direcionar Israel para o melhor caminho. Então, no meio disso tudo que nós vivemos hoje, no meio de todas essas circunstâncias que nós enfrentamos hoje, no meio de todas essas alterações que a vida traz hoje, eu preciso seguir a direção de Deus. Amém. Eu preciso seguir o caminho de Deus, porque é Deus quem vai me conduzir em meio às alterações da vida, dentro do propósito dEle, para que eu tenha sucesso. Amém. Então, nessa manhã, Deus está dizendo para você: eu quero que você tenha sucesso, meu filho. Eu quero que você tenha sucesso na tua caminhada, na tua jornada.
Eu sei que você está passando por mudanças. Eu sei que a sua vida passa por alterações. Mas eu tenho o caminho certo para te conduzir em meio a cada uma dessas mudanças, de cada uma dessas alterações, para te fazer vencedor. Como foi até lido aqui no ofertório, Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então Deus, Ele tem como fazer com que cada situação da nossa vida coopere para o nosso bem, mas para isso eu preciso deixar que Ele vá à minha frente, para que eu possa segui-lo. Amém, meu irmão? Amém. E nesse texto eu queria avançar, porque aqui tem uma palavra que foi o que me pegou. Porque o texto, no finalzinho do versículo 21, ele diz que Deus estaria com eles como coluna de fogo, como nuvem, e eu vou falar sobre isso depois. Mas Deus tinha um objetivo. E qual era o objetivo de Deus? A irmã falou aqui bem baixo, sussurrando, acho que ela ficou com vergonha. Mas ela disse, ela teve coragem, ela foi mais corajosa. O finalzinho do versículo 21 diz, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Deus quer que você caminhe, meu irmão. Amém. Amém. Glórias a Deus. E caminhar de dia quanto de noite tem as suas coisas boas, mas tem os seus desafios também. Se nós olharmos na Bíblia, dia e noite são apelidos. Porque na realidade, quando você vai ver lá em Gênesis, a Bíblia fala que Deus criou a luz e chamou a luz de dia. E havia trevas e chamou as trevas de noite. Então, se a gente olhar para esse texto dentro desse prisma, às vezes a vida tem momentos de dia, de luz. Mas quem é que não passou por momentos de trevas na vida? Momentos de aflição, momentos de dor, momentos de dificuldade. Caminhar de dia, queridos, às vezes também traz as suas dificuldades e aflições. Aquele era um clima desértico, então você caminhar de dia, dependendo do horário do sol, era complicado. Devido ao clima desértico, no deserto é um dos lugares onde tem a maior amplitude térmica. O que isso quer dizer? É que num mesmo dia há uma grande distância entre a maior e a menor temperatura. Às vezes, durante o dia num deserto, chega a 60 graus, 70 graus. E à noite, às vezes, vai até a menos zero, abaixo de zero, a temperatura. Então, tem uma ampla... caminhar de noite também tem as suas dificuldades. Tem suas dificuldades de nós, seres humanos, a nossa visão, embora seja muito boa, ela não é adaptada para andar no escuro ou em pouca luz. Então perceba que tanto uma coisa quanto outra tem os seus desafios, tem suas aflições, tem suas dificuldades. Mas uma palavra que Deus está dizendo para nós é: está durante o dia, meu irmão, caminha. Anoiteceu, caminha. Está tudo bem, meu irmão? Glória a Deus, caminha. Está tudo mal, meu irmão? Misericórdia, mas caminha. Às vezes a gente só quer caminhar quando vai tudo bem. E a lição de Deus para Israel e para nós aqui é: caminha quando vai tudo bem, caminha quando vai tudo mal também. Amém, meu irmão? Amém. E quando a gente fala de caminhar, o texto não diz correr, o texto não diz você andar rápido, mas fala de caminhar, tanto de dia quanto de noite. Caminhar de dia ou de noite fala também de eu respeitar o tempo de Deus em cada situação. Amém. Tá de dia eu vou caminhar, tá de noite eu não vou correr não, eu vou caminhar também. Porque nas situações ruins, nas situações boas, deixa eu começar pelas boas, nós temos uma grande tentação.
que é a gente parar e querer ficar desfrutando daquela situação boa para sempre. É possível isso acontecer, meu irmão? A gente consegue fazer com que alguma situação na nossa vida permaneça para sempre? Não. Já acabei de dizer no início da mensagem, se você falar que sim, eu me enforco aqui. Eu acabei de dizer que tudo passa, eu acabei de dizer que o mundo passa. Então se você disser que tem como, não tem como, meu irmão. Mas a gente é tentado a querer se agarrar ao momento bom da vida e permanecer ali para sempre. Ah, não, vou sentar aqui e vou ficar aqui. Aonde tem isso na Bíblia? Jesus levou 3 discípulos ao Monte da Transfiguração, subiu um monte e lá ele começou a orar a Deus e o rosto dele, suas vestes começam a ser revestidas de glória e resplandecem. Aleluia. Aquele lugar, a Bíblia fala que veio uma névoa, aquela névoa ali não é neblina que acontece aqui não. Aquela névoa representava a manifestação da glória de Deus. De repente, aqueles 3 homens, né, Pedro, Tiago e João, são surpreendidos com a presença de Moisés e Elias. Qual é a célebre frase de Pedro? Senhor, vamos construir 3 tendas aqui, a gente faz uma para o Senhor, uma para Elias, uma para Moisés. Vamos ficar nesse monte aqui para sempre. Que momento maravilhoso! Ele queria permanecer ali, estagnar a vida ali. E Jesus falou, não, Pedro, eu tenho que descer para pregar. Lá embaixo no monte já tem o pai com um filho endemoniado lá precisando do meu socorro. Eu preciso ir à cruz ainda, Pedro. Eu não posso ficar parado aqui, não. Esse momento é majestoso. Esse momento é uma bênção. É uma grande experiência que vocês estão tendo. Mas tem muito mais de Deus para você. Tem muito mais coisa que eu preciso fazer. Eu não posso ficar parado aqui. Mas as situações boas têm uma outra tentação. Às vezes a gente não para. Mas a gente quer caminhar lento. Eu me lembro, estava conversando com o irmão, ele contou uma experiência que eu também fazia lá em casa, quando era criança. Nem sempre tinha iogurte lá em casa, nem sempre tinha danoninho, a gente comia, mas não era sempre que tinha. Então quando tinha, era criança, né? Pegava a menor colher que tinha lá em casa. Aí ia pegando de pouquinho em pouquinho. Isso eu estou contando porque o irmão me contou, ele fazia isso também. Eu falei, então não era só eu que precisava de libertação, não. Aí eu ia de pouquinho em pouquinho assim, para aquilo ali durar bastante, sabe? Eu poder desfrutar ao máximo. E às vezes a gente quer fazer isso também. Tá um momento bom, a gente não quer parar, mas a gente quer ir bem devagar. Que é para tentar prolongar aquele momento. Mas Deus está nos ensinando nessa manhã hoje, meu irmão. Tá no momento bom? Caminha. Amém. Não tenta atrasar o tempo de Deus na sua vida, não. Não tenta paralisar aquilo que Deus está fazendo na sua vida, não. Se é um momento bom, desfruta o máximo que você puder. Mas não paralise a sua vida por isso. Porque quando a gente tenta paralisar a nossa vida por isso, é como que nós estivéssemos dizendo, aquilo que eu estou vivendo aqui é o máximo que Deus pode fazer na minha vida. Deus não pode me dar um outro momento bom. Deus não pode me fazer feliz novamente. Então eu vou tentar agarrar isso aqui. E isso é uma mentira, meu irmão. Porque Deus pode te abençoar hoje. Deus pode te abençoar amanhã. Aqui Israel estava apenas saindo do Egito e ia atravessar o deserto, mas ainda tinha uma terra prometida para experimentar. Meu irmão, não fique preso ao teu momento, ainda que seja bom. Ainda tem muita coisa boa de Deus para nós vivermos. Ainda tem muita bênção de Deus para nos alcançar. Então nessa manhã eu digo para você, caminha, meu irmão. Aplauda ao Senhor. Eu queria falar agora das situações ruins. Situações ruins também nos dão uma tentação. Qual é a primeira tentação que a gente tem quando passa um momento ruim? Fugir. Eu não quero passar por isso. Eu vou fugir disso aqui. Eu vou abandonar. Eu vou largar o ministério. Eu vou largar a família. Eu vou largar tudo. Eu vou largar o emprego. Eu vou abandonar tudo.
situações ruins nos levam à tentação de fugir. Porque ninguém quer sofrer. A gente lê na Bíblia lá que Tiago diz que bem-aventurado é aqueles que passam pela aflição, mas a gente não quer passar. Essa é a bem-aventurança que a gente não quer. A gente quer outras bem-aventuranças, mas essa não. Precisamos aprender, queridos, que situações ruins fazem parte da vida. Elias tentou fugir de uma situação ruim que passava lá em Israel, na época de Acabe, de Jezabel. Você conhece a história. Se colocou numa caverna. Quando ele entra na caverna, depois de tudo aquilo, ele ouve Elias, ele procura, você vai. Eu que estava tentando fugir, entrei na caverna pensando que ia me esconder de Deus e Deus está aqui dentro. Aí Deus vai falar para ele, Elias, volta o teu caminho. Ele conseguiu fugir, querido, da situação? Não. Está tentando fugir, meu irmão? Está tentando fugir de Deus? Nos salmos que eu mais amo, Salmo 139, Davi, escrevendo o salmo, ele vai dizendo, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu vou aos céus, o Senhor está. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, ainda lá a tua mão me guiará. Ainda lá o teu espírito me sustentará. Como fugir de Deus, querido? Como fugir de onde Deus quer nos levar, onde Deus quer nos colocar? Não vou nem usar o exemplo que o pastor usou aqui de Jonas, porque eu não quero que ninguém vá parar na boca do peixe. Como fugir, querido? Talvez você esteja enfrentando um momento mais difícil da sua vida. Eu venho aqui dizer para você, caminha, meu irmão. Aleluia. Mas caminha na direção de Deus. Aleluia. Caminha, meu irmão, mas caminha no propósito. Amém, Senhor. Assim como o bem não permanece para sempre, o mal também não. Esse tempo também vai passar. Essa luta também vai passar. Essa aflição, essa dor, essa angústia também vão passar. Uma segunda coisa que a gente tenta fazer com relação às situações ruins, e eu me identifico muito com essa, que a gente tenta caminhar rápido para que aquela situação passe logo. A gente tenta resolver as coisas rápido para que tudo se resolva e a gente saia logo daquilo. Mas, meu irmão, a Bíblia fala que para todas as coisas e todo propósito debaixo do céu, Deus tem um tempo. Amém. Não adianta eu querer atropelar e apressar as coisas. Não adianta eu querer fazer, como diz o ditado popular, colocar o carro na frente dos bois. Não adianta eu tentar fazer as coisas do meu jeito e tentar correr com as coisas, porque isso não vai dar certo. Eu não vou estar preparado para suportar as situações que vão estar lá na frente. Eu ainda não vou ter os recursos de Deus para alcançar aquilo que eu quero alcançar. Então nessa manhã, talvez não seja um momento muito bom que você esteja vivendo. Mas não tente apressar, meu irmão. É difícil respeitar o tempo de Deus? Muitas vezes é. Imagina para o Senhor Jesus, dentro da lei de Israel, do sacrifício que era oferecido na Páscoa, tinha uma ordenança. O cordeiro, ele tinha que ser... Tinha 2 cordeiros que eram sacrificados. Um pela manhã, às 9 horas, e um na parte da tarde, às 15 horas. Então Jesus, ele foi crucificado pela manhã, às 9 horas. Ele teve que permanecer na cruz. Ele não podia ser crucificado 9 horas e morrer, e entregar a vida às 9 horas. Não. Ele teve que permanecer, ele tinha que permanecer na cruz até as 15 horas, para simbolizar tanto o primeiro quanto o último cordeiro, que eram sacrificados de manhã e à noite, e à tarde, desculpa. Foi fácil para o Senhor ficar naquele 6 horas ali na cruz? Depois de já ter passado por todo o sofrimento, ter apanhado, ter passado por todo o interrogatório. Mas tinha um tempo a se cumprir, queridos. Tanto é que ele começa
a perder as forças, e o pulmão comprime, ele não consegue mais respirar, mas ele tira todas as forças e se coloca na cruz novamente para continuar respirando e poder chegar até o final. É difícil, meu irmão, muitas vezes, alguns momentos que a gente passa. Aflições, dores, não estou dizendo que é fácil isso não, eu também estou falando para mim. Mas respeite o tempo de Deus, meu irmão. Amém. Aquilo que Jesus passou na cruz tinha um tempo. De apenas 6 horas. Para nós que estamos aqui, para ele 6 horas foi quase uma eternidade, mas para nós foi apenas 6 horas. Mas aquilo que ele passou naquelas 6 horas produziu um fruto eterno para toda a humanidade. Amém. Talvez isso que nós estejamos vivendo hoje, de aflições, de dores, possa parecer muito tempo, mas nós precisamos entender que muitas vezes são nesses momentos de grande aflição que nós tiramos as maiores lições de Deus para nós. Então nessa manhã, meu irmão, caminha. Amém. A última tentação nos momentos ruins, a primeira é fugir, a segunda é a gente tentar apressar, mas a última é desistir. Eu queria falar sobre isso nessa manhã. Talvez tenha alguns aqui desistentes. Às vezes as aflições são tão grandes, às vezes as lutas são tão grandes, que a gente, no meio do sofrimento, ao invés de a gente continuar caminhando para sair dele, a gente desiste, quer sentar, como dizem alguns, senta e chora, a gente quer sentar e chorar, e ficar naquele momento de dor, de sofrimento, desistir de tudo. Já que eu estou aqui, eu vou ficar aqui. Eu queria trazer uma palavra para você, meu irmão, que talvez esteja aqui desistindo do propósito de Deus com a sua vida, desistindo dos seus sonhos, desistindo até da vida. Eu tenho uma palavra de Deus para você, meu irmão. Tudo passa. Você pode achar que esse momento de sofrimento é a pior coisa que pode acontecer na sua vida, e pode ser mesmo o pior momento da sua vida. Mas a palavra de Deus para mim e para você é: caminha. Caminha hoje, amanhã e depois. Ainda que esteja difícil, caminhe. Como dizia Martin Luther King, voe. Se você não puder voar, corra. Se você não puder correr, ande. Se você não puder andar, se arraste. Mas não fique parado. Amém. Pastor, não consigo andar muito, mas qualquer coisa que você andar é progresso, meu irmão. Não importa se você dá um grande salto ou se você dá um pequeno passo, progresso é sempre progresso. Caminhe hoje, meu irmão. Talvez você esteja aí sentado no meio das suas aflições, dizendo: para mim acabou, eu vou desistir. Eu já tentei desistido e falou: não vou me levantar mais, eu vou deixar do jeito que está. E Deus está dizendo para você: não, eu te trouxe aqui nessa manhã para dizer: se levanta, meu filho. Eu vim aqui te dizer para você: existe um anjo que tem colhido as suas lágrimas, mas levanta, meu filho. Está chorando, mas levanta. Está chorando, mas caminha. Levanta nessa manhã. Levanta, para de desistir, para de achar que tudo acabou, para de achar que para a sua vida não tem mais jeito, não tem mais esperança. A palavra de Deus para nós é: levanta, eu te dei força, eu te sustento, mas caminha mais um pouco, caminha mais uma milha, dá mais um passo, porque você sentado aí nada vai mudar. Mas eu tenho uma palavra para você: se você caminhar mais um pouco, existe uma terra prometida, existe um novo tempo, existe um tempo de bênção. Essa aflição vai passar, essa luta vai passar, e Deus ainda vai trazer um tempo de alegria e de bênção para você. Então não sei o que está acontecendo, não sei em que nível você está sofrendo, mas a palavra de Deus para mim e para você hoje é: caminha. Levanta, meu irmão, e caminha. Ainda que seja aos pouquinhos, mas caminha. Levanta, meu irmão, e retoma a sua vida. Levanta, meu irmão, e retoma a sua vida financeira. Retoma seu ministério, retoma o seu chamado. Levanta nessa manhã, meu irmão, porque Deus ainda tem algo de bênção para manifestar na sua vida. Amém? Para terminar,
O texto nos diz que Deus ele se manifestava com fogo e com nuvem. E isso fala para nós que, dentre tantas coisas, o tempo ali, o relógio está desconvertendo, então deixa eu terminar com isso. Isso fala de uma coisa importantíssima para nós. Naquele tempo não tinha GPS. Naquele tempo não tinha bússola. Como é que as pessoas se orientavam num deserto, no mar? A principal orientação que se utilizava naquele tempo era o céu. Posição do sol, que ainda hoje se usa, né? As estrelas. Mas aquilo que Deus deu a eles para trazer direção exigia deles uma total confiança em Deus. Por quê? Porque se a principal orientação é o céu e durante o dia tem nuvem, como é que se orienta? Se a principal orientação é o céu e durante a noite tem uma coluna de fogo iluminando tudo e botando uma névoa em cima, como é que se orienta? Isso exigia deles que uma grande confiança em Deus. Ou, utilizando uma palavra bíblica, fé. E Deus está dizendo para você nessa manhã, eu não sei em que momento você está vivendo, mas confia em mim. Eu não sei em que momento você está vivendo, mas confia em mim. E eu não sou qualquer um, eu sou o Senhor. Eu sou aquele que é digno de confiança. Eu sou aquele que falei, tudo que falei, cumpri, estou cumprindo até hoje e vou continuar cumprindo porque a minha palavra ela é fiel. Eu sou o Senhor, eu não mudo, então eu sou digno de confiança, porque eu nunca vou mudar com você, eu nunca vou mudar na sua vida. Aquilo que eu falei, a forma como me revelei, assim serei até o fim. Eu sou digno de confiança, a minha palavra é digna de confiança, diz o Senhor. Ela foi provada e ainda hoje é provada. Cientistas e todos tentam desmentir, mas a palavra de Deus continua sendo provada e aprovada e comprovada como uma verdadeira palavra, comprovada como uma verdade bíblica e real para toda a humanidade. Confia no Senhor, meu irmão. Está tudo difícil, pastor. Eu vou confiar em Deus. Pastor, está tudo bem, meu irmão. Não perca a sua confiança quando tudo estiver bem também, não. Continue entendendo que é Deus quem cuida, que é Deus que abençoa, que é Deus que cuida de você. Mas confie em Deus, meu irmão. Confie em Deus, minha irmã. Quando tudo vai bem, quando tudo vai mal. Confie em Deus, porque Deus tem a orientação certa. Durante a noite, durante o dia, a nuvem estava ali. A nuvem é formada normalmente de quê, meu irmão? O que forma uma nuvem? Graças a Deus temos um professor aqui. A água, meu irmão, vapor d'água. Aquelas gotículas de água que iam se manifestando durante o dia, em contato com a luz do sol, o que ela faz? Arco-íris ou arco celeste. Cada dia em que a nuvem estava sobre o povo de Israel, Israel olhava e via o arco celeste ali e se lembrava, há uma aliança de Deus. Amém. Se lembrava que Deus havia feito uma aliança com toda a humanidade. Se lembrava de um Deus que era fiel em cumprir suas alianças. Durante a noite, quando o fogo estava lá aceso, aonde há fogo, há fumaça. No caso ali não era fumaça que nós conhecemos de fogo, não. Era uma nuvem. Nuvem que se chama na Bíblia Shekinah, que representa a glória de Deus. Durante o dia, meu irmão, quando tudo vai bem, lembre-se da aliança que Deus tem com você. Tem muitos que quando está tudo bem, está esquecendo da aliança de Deus, está esquecendo do cuidado de Deus, está esquecendo da bênção de Deus. Mas durante a noite, quando você olhar para o fogo, lembre-se, há uma nuvem de glória.
Está deserto, está de noite, está difícil, mas há uma nuvem de glória. E tanto no dia quanto na noite, Deus estava com eles e Deus estava trabalhando. E eu quero te liberar essa palavra agora no final. Deus está trabalhando, tanto de dia quanto de noite. Você pode estar no seu pior momento, Deus está agindo em seu favor. Você pode estar no seu melhor momento, Deus não parou de trabalhar. A bênção dele continua sobre as nossas vidas. Diga amém, diga aleluia, diga glória a Deus.